Sobre a derrubada do decreto, a Prefeitura informou que aguardará a sanção da lei que trata dos aplicativos, aprovada pela Câmara Federal no último dia 28 de fevereiro. Após a decisão do governo federal, decidirá então se vai editar novo decreto ou elaborar novo projeto a ser enviado à Câmara. O abandono de um parque aquático em Pitangueiras provoca insegurança e críticas. Moradores já tiveram casas invadidas e reclamam da falta de ação do poder público. A área hoje abriga andarilhos e usuários de drogas. No tradicional Termas de Ribeirão, a estrutura de cimento que dava acesso aos toboáguas é mantida como uma das poucas lembranças que restaram dos bons tempos de diversão em Pitangueiras. O local, abandonado há quase 10 anos, acumula sujeira e passou a provocar a insegurança da vizinhança desde que andarilhos e usuários de drogas ocuparam a área. Essas moradoras, que preferem não se identificar, sofreram com a ação de bandidos durante a madrugada. Eles tiveram acesso à residência pelos fundos, mas não conseguiram arrombar a porta. Eles chegaram já arrombando tudo, batendo com barra de ferro. Foi uma noite de terror. A ação foi muito rápida. Gritamos muito, pedindo socorro para a vizinhança, e o que nos salvou foram os vizinhos e os guardas particulares da rua. Essa é a 4ª vez que tentam invadir a moradia de mãe e filha. A família pretende ampliar a altura dos muros, colocar concertinas e investir em outros equipamentos para tentar barrar a criminalidade. Porém, elas também pedem providências ao poder público, já que o terreno está tomado por mato, que tem contribuído com a proliferação de animais peçonhentos. Sabem, têm conhecimento do risco que isso vem causando para todo mundo aqui e ninguém faz nada. O poder público não faz nada, os proprietários não fazem nada, e eu acho que o proprietário e até o prefeito dessa cidade não ia gostar de viver no meio de sapo, escorpião, barata, que é a atual situação dos moradores desse bairro. O Termas ainda sofre com os atos de vandalismo. Grades foram arrancadas e banheiros depredados. O que sobrou das piscinas foi quebrado para não acumular água. Seu Ricardo lembra com tristeza da época em que milhares de famílias se reuniam para se divertir e relaxar. Eu gostaria que isso aí fosse um centro cultural, um parque municipal, que o poder público tomasse alguma atitude, né? Que o nosso prefeito tomasse alguma atitude em face desse descaso, né? Em face dessa inércia do poder público. Nós que somos moradores aqui do Terma estamos sofrendo com isso, a insegurança total e o medo. No auge, o complexo de lazer chegou a ter 35 mil associados e colocou Pitangueiras na rota turística do interior. Mas em 2009 fechou as portas com uma dívida estimada em R$700 mil e em ruínas foi a leilão. A área de 10 alqueires foi arrematada por R$1,5 milhão. Segundo a prefeitura, os proprietários demonstraram interesse em lotear o local, mas nenhum pedido formal foi feito. Enquanto isso, é o próprio governo municipal que tem realizado manutenções para evitar ainda mais transtornos à vizinhança. Fiscalização e limpeza são realizadas periodicamente e multas são aplicadas aos donos do espaço. Não pagou, isso vira uma ação judicial, vira uma execução fiscal. E aí, infelizmente, a gente cai nessa lentidão da justiça, que não vai aqui diretamente nenhuma crítica, mas é um fato. E demora. O objetivo, claro, é receber esse dinheiro. Se os proprietários não pagarem, não só no caso do Termas, como qualquer outro proprietário que tenha dívida com a prefeitura, o resultado final é levar o imóvel a leilão para quitar essas dívidas com a prefeitura. A prefeitura ainda garante não ser possível tomar posse do Termas. Havia um projeto de recuperação da estrutura, mas as condições financeiras do município de quase 40 mil habitantes não permitem a criação de um novo local para o lazer da população. Pitangueiras tem aí um orçamento de 95, 97 milhões. A gente estaria falando de investir, de colocar aí quase 4, 5% do orçamento do município. É inviável, é inviável. Ainda que seja um sonho, e seria ótimo pensar naquilo como um parque municipal, hoje, para a realidade do município, é inviável. Em relação à segurança, a prefeitura diz que a Guarda Municipal tem atuado juntamente com a Polícia Militar. Porém, a instituição também cobra providências do Executivo para o que eles chamam de prevenção primária, terreno limpo e com iluminação adequada. O capitão da PM afirma que os índices criminais apresentaram diminuição. Entretanto, orienta os moradores a acionarem o 190.
ela verificando qualquer pessoa diferente na rua, qualquer veículo que está indo para esse local abandonado, né, que aciona imediatamente o 90, passando como que essa pessoa está vestida, alguma característica, veículo, para que a viatura possa abordar e constatar a ilicitude do ato, né? Ximene Osório, de Pitangueiras, para o Jornal da Clube. Os novos proprietários do imóvel confirmaram a intenção de transformar a área num loteamento, mas disseram ter enfrentado dificuldades com antigos gestores de Pitangueiras. Eles negam ter dívidas com multas ou impostos. Alegam que toda vez que foram notificados de algum problema no antigo parque, agiram rápido para resolver. Já a prefeitura esclareceu que as dívidas com impostos são do antigo Termas e não dos novos proprietários. Ela esteve lá em Pitangueiras e tem agora ao vivo mais informações desse assunto. Ximene Osório. Bom, Pucci, falando ainda dessa dívida que a prefeitura afirma ter e multa, nós vamos conversar com o doutor Eugênio. Sendo assim, é possível legalmente o governo tomar posse desse terreno em Pitangueiras? Boa tarde. Boa tarde. De forma direta, não. O adequado é que o Poder Público Municipal tivesse aprovado no plano diretor a permissão de instituir mecanismo para forçar o uso ou a conservação deste imóvel. Não tendo essas leis adequadas, não poderia o Poder Público simplesmente tomar posse e fazer cumprir as determinações adequadas, que seria cumprir a função social dessa propriedade. Embora particular, o Poder Público tem que ajudar na conservação e implicar medidas, se for o caso, multas e demais outras providências para forçar com que os proprietários deem a devida conservação. Então, como cobrar dos proprietários essa efetiva ação? Olha, é interessante que o Poder Público Municipal ele identifique se há na sua legislação mecanismos para instituir multas, se não, até mesmo promover ação para obrigar esses proprietários a conservarem, a não deixarem ali ser local de depósito para que eventualmente dissemine endemias, enfim. Mas, volto a repetir, é essencial que haja um entrosamento da legislação para que tenha mecanismo para que a administração consiga fazer cumprir. E os próprios vizinhos, eventualmente, também podem buscar medidas nesse diapasão por conta da lei que envolve o direito de vizinhança, promovendo ação até mesmo de obrigação de fazer para que os proprietários tomem medidas sob pena de ter que pagar multas diárias até que eles ou conservem, ou deem uma destinação, ou evitem esses problemas como estão sendo identificados atualmente. Neste caso, estão sendo lesados prefeitura, o Estado, através da polícia e também os moradores, né? Então, cada um deles tem como agir de uma maneira. É importantíssimo que haja, que a comunidade se envolva com relação a isso, busque não só do poder público a adoção de medidas para conservar, eventualmente podar, coisas que estejam no ambiente externo, mas também busquem medidas judiciais concretas para promover ação, forçando os proprietários a cuidarem da sua propriedade. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco nós vamos mostrar as ações de transparência da Câmara, que pouco foram feitas. Pucci. Até daqui a pouco, Ximene.